graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom estar com vocês mais uma vez aqui, nesse Café com Jesus. Agora são exatamente 6h26 da manhã, Eu já estou aqui nesse momento desde as 5h30, Estava aqui meditando e aí senti no meu coração de logo gravar. Nem é sempre que eu tenho esse tempo de gravar. Logo quando eu faço meu devocional, ultimamente não tem dado tempo de gravar logo em seguida, então eu acabo gravando às vezes mais pro final do dia. Mas senti no meu coração de compartilhar com vocês esse momento devocional e diferente hoje, De primeiro a gente iniciar fazendo um devocional diferente ao Senhor hoje, não só compartilhar a palavra, não só compartilhar o estudo daquilo que eu sempre gosto de, quando eu leio, eu gosto de fazer um estudo resumido para a gente entender o capítulo. Mas da gente primiciar o Senhor, Ontem eu estive no culto na minha igreja, ontem foi quarta-feira e foi uma bênção e a irmã pregou e falou sobre entregar o nosso melhor ao Senhor. E eu fiquei com essa palavra no meu coração, irmãos, porque como é bom poder entregar ao Senhor o melhor que nós temos. E hoje eu acordei pela manhã cedo, eu sempre gosto de acordar cedo, mas durante essas férias das crianças eu não tenho conseguido acordar cedo, sabe? Eu tenho acordado mais tarde, tenho dormido mais tarde e às vezes fica muito corrido a gente já acordar atrasada, porque o nosso tempo de qualidade na presença do Senhor não é o mesmo, mas quando a gente acorda cedo e decide ter esse momento de meditação, a casa toda está tranquila, eu que tenho filhos, tenho 3, então está todo mundo tranquilo. Hoje as minhas filhas não estão aqui, estão passeando, mas meu filho Davi, de 4 anos, está ali dormindo, meu esposo ainda está dormindo, então eu posso ter esse momento tranquilo, Ainda mais quando a casa é pequena, A gente pode ter esse momento a sós com o Senhor. Então eu já acordei, já coloquei o louvor, já conversei com meu pai, porque eu sempre inspiro vocês que oração é uma conversa, A gente conversa e a gente ouve o Senhor no silêncio, através do louvor, através da palavra dele. A palavra fala aos nossos corações. Mas ontem no culto também foi compartilhado um versículo que está lá em Números 23, 19, que eu vou já ler com vocês esse capítulo, que é muito lindo. Mas eu quero iniciar esse momento de adoração, esse devocional, com oração, com louvor ao nosso Pai querido e amado. Eu quero inspirar você a tirar esse momento, é tão precioso, é tão maravilhoso. Às vezes a gente não tem tempo para louvar ao Senhor, tirar um momento a mais, mas vale muito a pena, porque nós somos edificados, nós recebemos um pouco mais de força para continuar na caminhada. O dia a dia é difícil e a gente tem muitas coisas para resolver. É tanta da coisa, meu irmão, minha irmã. E quando a gente tira esse momento, é precioso, é maravilhoso, a gente revigora as nossas forças para caminhar mais um dia, mais um pouquinho. Deus renova as nossas forças a cada manhã, a cada dia Ele vai renovando as nossas forças. Então nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Quero iniciar com uma oração, que você ore aí também, Que a gente possa apresentar esse momento devocional e eu quero compartilhar com vocês que estão aqui me acompanhando. Já faz um ano que tenho Café com Jesus e eu quero compartilhar com vocês esse momento e orar junto com vocês, amém? Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por estar aqui mais um amanhecer, Senhor, em Tua presença. Estamos aqui para apresentar a primícia do nosso dia, o nosso melhor ao Senhor. Estamos aqui para entregar o nosso melhor ao Senhor. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e que o Senhor seja o primeiro em nosso coração, em nossa vida. Nós apresentamos isso ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse dia. Que seja um dia abençoado por Ti, cheio da Tua presença. Porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Nada somos sem o Senhor. Nós necessitamos de estar na Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero louvar um hino. E está lá vamos louvar um hino da harpa cristã,
Porque aqui a gente não pode, na plataforma, no YouTube, a gente não pode estar louvando os louvores que têm direitos autorais, né? Então vamos louvar o hino da harpa, que é uma bênção maravilhoso. E o 577 vai dizer assim, ó. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Louve junto comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz e que só o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor, Ele quer que a gente dê a Ele o melhor do nosso coração, o melhor do nosso tempo, o nosso melhor louvor, né? A palavra diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor. O Senhor não está se importando com a gente cantar desentoado e a gente cansar e respirar um pouco no meio da canção e a gente ter uma voz que não seja de um cantor profissional. Deus não espera isso de nós. Ele quer que a gente louve a Ele, né? Na nossa sinceridade, na sinceridade do nosso coração, a gente oferte ao Senhor o nosso melhor. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Números 23, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: o segundo oráculo de Balaão. A versão da minha Bíblia é a NVI e vai dizer assim: Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga,
E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaque disse a Balaque: fique aqui ao lado de seu holocausto enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e lhe diga essa mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado de seu holocausto e foi com os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus está trazendo do Egito e eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como o leão que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disse? Aleluia. O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gerizimom. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Aleluia, glórias a Deus. O que eu quero frisar aqui nessa palavra é: Deus não é homem para que minta, versículo 19, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E o estudo vai dizer assim, deste capítulo. Aleluia. Em Números 23, adentramos em um capítulo repleto de intrigas, profecias e reviravoltas em que nos conduz por uma jornada fascinante pelo deserto. Este capítulo da Bíblia nos apresenta a figura enigmática de Balaão, um profeta contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, o que se desenrola é uma história cheia de surpresas e revelações surpreendentes. Balaão, inicialmente tentado pelas riquezas oferecidas por Balaque, acaba por descobrir que não pode amaldiçoar o povo de Deus, pois o Senhor o protege. Em vez disso, ele é inspirado a proferir bênçãos sobre Israel, que revelam um plano divino para este povo escolhido. Essas bênçãos não apenas confundem Balaque, mas também ilustram a soberania de Deus sobre todas as nações e impotência daqueles que tentam se opor ao seu plano. Aleluia. Números 23 nos ensina lições valiosas sobre a fidelidade de Deus, sua capacidade de transformar as intenções maliciosas dos homens em bênção e a importância de confiar no plano divino. À medida que mergulhamos nas palavras proféticas de Balaão e nas reviravoltas dessa história, somos lembrados de que, mesmo em meio a adversidades do deserto, a graça e o propósito de Deus prevalecem. Portanto, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos aqui, que Balaão é convocado pelo rei Balaque para amaldiçoar a Israel, E nesse episódio é uma rica visão de interação entre a vontade humana e a soberania divina, além de ilustrar a fidelidade de Deus para com seu povo,
Balaão, ele é chamado ali e ele, pela sua ganância, né? Ele é tentado ali a amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas só que Deus fala com ele, né? A palavra diz que Deus fala com ele. Eu escrevi aqui no meu caderno que Balaão, inicialmente sendo tentado pela ganância, acabou sendo usado por Deus para abençoar Israel e proclamar sua fidelidade. Aqui vemos que mesmo em situações desafiadoras, a vontade de Deus prevalece e sua bênção é inabalável. Glórias a Deus, né? A lição é que as circunstâncias podem parecer adversas e os planos humanos são maus. Deus é fiel à sua promessa de abençoar aqueles que o seguem. E lendo essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, me veio também ao meu coração um versículo que eu acho que vai falar lá em Isaías. Deixa eu pesquisar aqui para a gente poder encontrar. Que fala que nenhuma ferramenta, né, preparada contra nós. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Deixa eu pegar aqui na Isaías 54, 17, na versão que eu gosto de ler. Como eu sempre falo, eu gosto muito de ler a versão NVI. Isaías 54, 17. NVI. A versão NVI é sempre mais fácil para a gente poder estar lendo. E vai dizer assim, Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusa. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Né? Nós vemos aqui, Balaque queria amaldiçoar o povo, queria que Balaão amaldiçoasse, mas ali Deus não deixa, né? Nesse capítulo a gente vê o impossível, né? Para Balaão amaldiçoar, que é impossível para ele amaldiçoar o povo de Israel, né? Porque Deus os tinha abençoado. Eles prometiam o quê? Prosperidade. Cada vez que ele tentou amaldiçoar, Deus transformou suas palavras em bênção, né? Toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo, Deus não permitia, né? Nós vemos aqui que mesmo que muitas das vezes muitas pessoas venham nos desejar o mal, não querer, né, que nós venhamos crescer, que nós não queremos prosperar, o inimigo de nossas almas também, né, não queira que a gente avance, que a gente não cresça na presença do Senhor, que Ele quer impedir a todo momento nosso crescimento, Ele quer impedir, Ele quer colocar barreiras para nos impedir de avançar na presença de Deus. Mas nós vemos aqui que Deus, se Ele nos promete, Ele é aquele que cumpre. Se Deus prometeu abençoar, Ele vai abençoar, independente da circunstância. Pode ser que você olhe a situação aí, Deus te fez uma promessa, né? Porque aqui a palavra diz que Deus fez uma promessa àquele povo de prosperidade, uma promessa de bênção, né? Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não há nada impossível para Deus. E se foi Ele realmente que lhe deu a promessa, pode continuar crendo, pode continuar firme e forte, continue buscando ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor vai cumprir, porque Ele é fiel e o que Ele promete, Ele cumpre. A palavra de Deus é a única verdade. Ela não muda e é ela que nos fortalece. Por isso a importância de a gente todos os dias estar buscando ao Senhor na sua palavra. Não basta só orar, a gente tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra, porque é ela que nos encoraja, é a resposta de Deus para as nossas orações. Deus fala através de sua palavra. Se você quer ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia, porque Deus está falando a todo momento comigo e com você. Deus fala a todo momento, através de sua palavra. Então nós devemos todos os dias tirar esse momento devocional, é maravilhoso. Como é bom, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre promessas, aquilo que Deus me prometeu, e às vezes a gente acha que está demorando, que Deus ainda não realizou, que Deus ainda não fez,
e a gente vê as circunstâncias ao nosso redor tão adversas, às vezes são tantos problemas, às vezes são tantas coisas que nem parece que Deus está agindo, às vezes parece que nossa vida parou, às vezes parece que nada está acontecendo de diferente, mas é porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? O Senhor, Ele cuida de nós, e nós vemos aqui o cuidado do Senhor, quando Balaão ali, né, foi, pela sua ganância, foi tentado a ir ali em Israel e amaldiçoar, mas Deus falou, você não vai amaldiçoar, né? Você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. E Deus ali, Ele abençoa, né? Através daquele que foi usado para amaldiçoar, Deus transformou todas aquelas palavras em bênção e o Senhor abençoou ainda mais o seu povo. Então, irmãos e irmãs, independente de quem esteja desejando mal, independente de quem esteja tentando fazer tudo para impedir o agir de Deus em sua vida, independente de que esteja jogando energia negativa, falando não vai dar certo, palavras de maldição sobre a sua vida, creia que Deus é aquele que transforma até as palavras de maldição. Deus é aquele que transforma aquele mal que veio sobre a sua vida em bênção. Deus pode proteger. Mas como a gente vai usufruir de tudo isso, meu irmão e minha irmã? Estando na presença de Deus. Cada dia, se alguém está te acusando, se alguém está te perseguindo, se alguém está te oprimindo, né? Às vezes, irmãos, a gente fala que a gente não tem inimigos terrenos, os nossos inimigos são potestades, são inimigos espirituais, mas às vezes tem pessoas, né, que se deixam ser usadas por Satanás aqui na Terra. Tem pessoas que são usadas, infelizmente, e que tentam atrapalhar, né? Que tentam, desejam até mal, porque inveja existe, pessoas que não são felizes e que desejam, né? E eu já fiz um estudo e falando que até mesmo o nosso sorriso tem pessoas que invejam. Então, que mesmo que essas pessoas venham jogar energia negativa e estar nos oprimindo, muitas das vezes nos acusando, nos perseguindo, a gente deve crer e a gente deve fazer o quê? Não responder, não ficar retrucando, brigando, mas sim a gente deve correr para os pés do Senhor e apresentar tudo em oração, né? Colocar nas mãos de Deus. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas, Ele está nos guardando. Nós vemos aqui nesta palavra, né, que se Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem, Ele não é homem para que se arrependa, porque imagina comigo, nós somos falhos, porque somos seres humanos. Às vezes a gente promete uma coisa e não cumpre, né? Infelizmente. Mas é isso que acontece. Mas Deus não. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser no tempo da gente, a gente fica ansioso, esperando. Deus falou que vai fazer e não fez ainda. Mas tudo é no tempo certo, determinado por Deus. A gente tem que aprender a esperar com paciência. Eu tenho ensinado meu filho Davi o Salmo 40, né? Na verdade foi minha filha, Manuela, ensinou ele, porque eu sempre estou ensinando salmos a ele. Ele tem 4 anos. E eu ensinei a ele o Salmo 40. Ela ensinou o Salmo 40 e todo dia, praticamente, eu fico relembrando a ele os salmos que eu ensino a ele, para que ele venha guardar ódio no coração dele. E aí eu falo para ele, Davi, Salmo 40. E chegou aqui na cidade um parque. E ele quer muito ir para esse parque, muito. E eu disse a ele que a gente vai. Só que a gente fala, a criança acha que vai ser naquele dia, né? E na verdade nós também. Deus fala e a gente acha que Deus vai fazer no tempo da gente, né? E eu fico explicando para ele, filho, não é hoje. A gente vai, mas não é hoje. E aí todo dia, quando vai anoitecendo, porque ele fala assim, que horas que eu vou pro parque? Eu falo, filho, a gente só vai pro parque à noite. Durante o dia não funciona o parque, somente à noite. E aí ele fala, quando chega a noite, ele fala, eu quero ir pro parque. Você fala que vai me levar pro parque, não me leva pro parque. Mas eu falei assim, Davi, eu não disse quando ia acontecer. Eu não disse o dia que eu ia te levar pro parque. Mas eu falei que vou te levar pro parque. Da mesma forma Deus faz conosco, né? Ele
Ele fala, né, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou cumprir isso na tua vida. E aí a gente fica, mas Deus, o Senhor falou que vai fazer, como se Deus fosse cumprir no dia que a gente acha que deve ser, né? Mas o nosso Deus é perfeito e Ele faz na hora e no momento que Ele quer, porque Ele sabe todas as coisas. Da mesma forma nós como pais, né? Eu sei o dia que eu vou levar ele no parque. Ainda não é o dia de eu levar ele no parque. Então eu falo com ele, Davi, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos clamar, vamos orar. E eu incentivando ele a orar. E aí ele foi, muito lindo, foi lá para um cantinho e orou ao Senhor. Aí ele falou, mãe, eu já orei. Eu falei assim, pronto, agora você já orou, você vai esperar com paciência. Tem que esperar. E assim Deus vai trabalhando no coração, né, das crianças, vai trabalhando também no nosso. E o que eu quero dizer, né, para a gente finalizar esse momento é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E não importa qual palavra de maldição jogaram sobre sua vida, o quanto pessoas têm torcido contra, né? Mas se apegue mais ao Senhor, busque mais ao Senhor, esteja mais pertinho dele, porque esse versículo muito me encorajou, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Acaso ele fala e deixa de agir? Não. Jamais. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela não muda, passa em milênios, está há 2000 anos e é atemporal, serve para todos os tempos. Nunca mudou, o nosso Deus não mudou, Ele não falha, Ele vai agir no momento certo e na hora certa. Então, que você possa estar renovado nesse devocional, que essa palavra tenha renovado as suas forças, para você não deixar de acreditar como me renovou nas promessas que Deus te fez. Se foi realmente Deus que fez, né? Por isso que nós devemos ler a palavra, porque Deus confirma, né? Peça confirmação ao Senhor, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem nenhum para que se arrependa e minta. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado você, esse momento devocional, e inspirado você a tirar momentos de oração, de conversa com o Pai, de louvor, né, ao Senhor. Quero orar junto com você para a gente encerrar esse momento abençoado. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, por estar aqui, Senhor, sendo usado como instrumento em suas mãos para abençoar outras pessoas. O Senhor falou ao meu coração e eu creio que também falou ao coração desta pessoa que está me assistindo. Obrigada, Senhor, por renovar as nossas forças, renovar as promessas. E eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor nos promete, o Senhor irá cumprir. E no tempo certo, na hora certa, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, é dono do tempo, é o Senhor quem faz. Nós temos que continuar a acreditar e crer que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, que tenhamos um dia abençoado, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.